Fala, naufragados! Eu sou o Bruno Pino e você está no podcast Nômade à Deriva. No vocabulário dos antigos gregos, a palavra psique fazia referência ao ar frio. Esse termo foi empregado em relação ao ar ou suspiro que o ser humano exala na hora de sua morte. Assim, o último suspiro de vida indica que há algo em nosso interior que nos dá a vida e, quando sai do corpo, faz com que morramos. Por esse motivo, os gregos concebiam a alma através do termo psique. Então a palavra psicologia vem do grego psico, que significa espírito, alma, e logia, do logos, que significa estudo, razão, conhecimento. Então o significado da psicologia é a ciência ou conhecimento da alma. Essa definição inicial tem uma história por trás dela, porque durante séculos se acreditou que a alma era a entidade ou substância que dava sentido ao entendimento e à própria vida. Com o passar do tempo, a ideia da mente ocupou o lugar da alma. A psicologia como disciplina científica, ela surgiu no final do século XIX como uma área independente da filosofia. A partir de então, foram desenvolvidos vários paradigmas nessa disciplina, como a psicofísica, o behaviorismo, que é o condutismo, a psicanálise, o cognitivismo e a gestalt. Cada uma dessas concepções teóricas proporciona um modelo descritivo para explicar a essência da personalidade e do comportamento humano. Na atualidade, a psicologia apresenta diversas áreas e está projetada em todo tipo de âmbito. Está presente no campo da saúde mental, na sexologia, na medicina forense, na educação, no esporte e no local de trabalho. Não devemos esquecer, por outro lado, que as campanhas de marketing também são baseadas no conhecimento sobre as preocupações humanas, e isso me preocupa muito. O profissional da psicologia se encontra diante de novos desafios, da dependência de tecnologia, dos estresses crônicos, dos desequilíbrios emocionais relacionados às novas formas de socialização e aos problemas de adaptação à mudança de um mundo em permanente transformação. E hoje eu vou bater um papo com um grande amigo meu, e nós vamos falar sobre psicologia transpessoal. Então, a gente já deu definição de psicologia, que seria a ciência ou conhecimento da alma, e o transpessoal, o trans seria além, e o pessoal do ego, da persona, do indivíduo. Então seria uma ciência ou um conhecimento da alma além do ego do indivíduo. É bem profundo. E eu quero saber se você está com a terapia em dia, porque eu confesso que a minha está mais ou menos. Mas bora bater um papo à deriva? Fala, naufragados! Eu estou aqui com uma figura muito especial, que é o meu irmão Pinguim, é o Cris. A gente já tem alguns anos aí que a gente se conhece. Então, Cris, apresente-se ao pessoal. Então, pessoal, eu sou o Cris Buiz, eu sou psicólogo transpessoal, músico, conheço o Bruno aí há alguns anos. Inclusive a história do Pinguim é uma história bem interessante, mas quem sabe no outro podcast a gente conta melhor. Mas é uma honra estar aqui partilhando esse momento para a gente poder conversar sobre os assuntos profundos da alma. Queria fazer uma relembrança aqui, uma memória com o Cris. A gente está em 2023, acho que a gente se conheceu em 2015, provavelmente. Lá em Urubici, Santa Catarina. Urubici é uma cidade bem interessante, que acontece bastante coisas bem diferentes, né, Cris?
E quando eu conheci o Cris, não sei assim, se ele vai concordar com a minha visão dele, ele estava num caminho mais padronizado assim, da sociedade. Ele era um psicólogo formado já, morava no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e gostava muito de cachoeira, né, Cris? Gostava de... Tanto que ele tinha o apelido de Crichoeira lá entre a gente, que era o caçador de cachoeira, e a gente teve uma conexão muito forte, assim, e o Cris foi um dos primeiros hóspedes, cara. Eu acho que ele foi o nosso segundo ou terceiro hóspede, assim, mais ou menos, que fez uma reserva na nossa administração lá. E a gente via que o Cris buscava umas alternativas assim mais naturais, né? E hoje assim, reencontrando ele em Floripa, ano retrasado, e a gente se viu algumas outras poucas vezes, mas a amizade continuou forte. O Cris é um cara totalmente diferente, assim, ele abraçou a natureza e a música, né? Sempre teve na família. Então, fala um pouquinho assim dessa sua caminhada, Cris. Então, como você disse, Bruno, naquela época eu morava em Porto Alegre, né, numa selva de pedras. Gostava da minha vida, né? Estava ali bem sucedido, digamos assim, dentro da minha profissão, que é ser psicólogo. Ainda morava com os meus pais na época, então tudo que eu ganhava eu estava economizando um dinheirinho para um futuro projeto que eu nem saberia, né? Que eu nem saberia qual seria ainda, mas estava lá. Só que apesar de estar bem estabelecido profissionalmente na cidade, tinha algo dentro de mim que clamava por algum tipo de mudança que eu ainda não sabia exatamente qual seria. E eu acho que essas viagens aí que você citou, o Urubici foi uma delas, assim, começou a me fomentar uma ideia cada vez mais forte de uma mudança no sentido de um estilo de vida diferente, que me aproximasse mais da natureza realmente. Então a cada cachoeira que eu ia, eu encontrava com pessoas muito especiais, você foi uma delas, e que de alguma forma me faziam me conectar com um outro modelo assim, de sociedade, uma outra forma de viver. E aí quando eu tive em Urubici, então, eu acho que ali posso dizer que foi até um divisor de águas mesmo, porque foi uma das experiências mais intensas que eu tive nesse sentido de ver realmente, vivenciar uma realidade próxima da natureza, com pessoas muito especiais, incluindo você ali. Então ali eu posso dizer que foi um momento que fez um boom na minha cabeça e eu pensei, não, eu vou voltar para Porto Alegre, mas eu vou começar a pesquisar como é que eu vou realmente fazer esse processo de transição de vida. Claro que depois dali ainda, acho que demorou 1 ou 2 anos, mas a semente, digamos assim, ela foi realmente plantada ali, sabe? Semente de pinhão, né? Urubici também tá local, e a semente de pinhão foi plantada ali. Exatamente. E ali dali foi só aprender a regar todo dia um pouquinho até realmente eu me mudar para Floripa, mas com certeza foi inspirado também nos teus movimentos, nas histórias que tu contou, e isso sem dúvida me ajudou bastante nesse movimento de poder. Cara, isso é muito interessante, porque eu e o Cris a gente nunca conversou sobre isso, né? A gente só tinha essa visão, eu dele, ele minha, e a gente nunca colocou o assunto na mesa e bateu assim, né? A troca que a gente teve ali. Eu lembro que o Cris, primeira vez que ele foi hóspede, provavelmente foi ali perto do inverno, não tenho certeza, mas na segunda vez que ele quis ir pro hostel, ele ligou assim no Natal e falou, cara, tem vaga? No Natal um pouco mais concorrido, ele falou, não, tem um quarto aqui. Aí ele falou, não, eu queria passar o Natal mais em família. Não sei se você lembra disso. Lembro, claro. A conexão foi muito forte, assim, né? Foi muito interessante. E eu lembrei de uma outra história também, não vou saber como te apresentar, se você vai lembrar dela, foi que você estava em uma cachoeira, acho que ou em Urubici ou em algum outro lugar que você estava contando a história, e teve um casal que se identificou muito com você também, não teve isso? Foi na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Eu estava lá também numa das minhas viagens sozinho, e um casal, assim, eu conheci lá, e eles meio que me, entre aspas, adotaram, né, como um filho, assim, e me levaram para passear de carro lá pela Chapada, conhecendo várias cachoeiras, porque eu tava ferrado, eu tava lá e não tinha um carro, nada para mim. Eu fui na maior ingenuidade, achando que ia chegar lá e as cachoeiras sendo todas próximas, dava para ir a pé. Quando eu vi,
Só uma ali a 3 quilômetros para ir de bike, o resto tudo muito mais longe. Então teve esse casal, muita gente boa que fez amizade comigo, e lá também foi um momento bem especial. Legal. Nessa época de Urubici, você já era psicólogo transpessoal? O que é o psicólogo transpessoal? Como funciona? Explica um pouquinho pra gente, que nem eu sei direito também. Tá. Ali em Urubici eu era um psicólogo mais humanista, digamos assim, né? Certo. Mas já, assim, com certeza com uma alma transpessoal. Eu só não tinha feito uma formação, digamos, acadêmica de psicologia transpessoal, mas já tinha dentro de mim todo esse olhar, digamos, holístico, integral para o ser humano. Então, o que é a psicologia transpessoal, né? Trans, nesse sentido, tem a ver com além, e pessoal, o ego. Então, a psicologia transpessoal seria uma psicologia além do ego, mas não que exclua o nosso ego do processo terapêutico de autoconhecimento. Ele é incluído, só que ela não para numa psicologia do ego, né? Ela vai além, ela busca, digamos, outras dimensões do ser, né, para integrar nesse processo do autoconhecimento, como a espiritualidade, a filosofia, a ciência, claro, e a arte também. Então, a partir dessas integrações, o ser humano acaba se sentindo mais pleno. E aí essa é a ideia de trabalhar de maneira transpessoal, né? Trazer essa plenitude na qual a pessoa possa fazer essa dança, né? Nesses vários segmentos do ser. É interessante. Desculpa assim, a ignorância, cara, mas precisa ter um curso para ser transpessoal? Como que é essa área assim, do transpessoal? Então, eu posso até dar uma resposta um pouco polêmica, porque eu acho que não necessariamente tu precisa de curso para você ter essa visão, sabe? Tem muitas pessoas sensíveis o suficientes para perceberem que o ser humano é além do seu próprio ego, né? Então, não precisa de um curso. O que o curso me ajudou no caso? Você fez um curso? Eu fiz um curso, né, que durou 2 anos, pela Unipaz de Porto Alegre, que hoje se transformou em outro nome, é Taua. Mas na época se chamava Unipaz, e me ajudou muito no sentido de criar uma rede de contatos, conhecer pessoas, professores, ter indicações, né, de livros. Então, nesse sentido, um curso, digamos assim, formatado, me ajudou. Além das experiências, porque era um curso muito vivencial. Então, todo mês a gente tinha aula teórica, mas tinha aula muito vivencial também, então isso mexia bastante ali com todo mundo. Então isso foi muito bacana de ter, né, feito esse curso. Mas eu penso, né, minha opinião, que uma pessoa sensível, que busca o seu autoconhecimento, não precisa necessariamente ter uma formação acadêmica para ter um olhar assim, como eu falei, mais sensível. Até mesmo porque é uma coisa muito orgânica, né? Muito uma coisa realmente mais de sentir do que de raciocinar, né? É uma coisa que você abrange os dois, né? Sim, é o raciocínio junto com o sentimento, porque é o que nós somos, né? Exato, muito. E você comentou aí que a psicologia transpessoal, ela pode ir pro lado da arte, e você é um músico, né? Cris toca e canta muito bem, e eu queria saber como você começou na música e se você agrega a música ao seu trabalho do transpessoal. A música veio na minha vida quando eu era criança ainda, observando meu pai tocar nas rodas de amigos, né, fazer aquelas festinhas que ele geralmente... querência? Ou não, porque é o gaúcho. Pois meu pai ele é do Rio, né, mas a gente morou no Rio Grande do Sul, em 2 cidades diferentes, Pelotas e Porto Alegre. Na época que eu era pequeno ele morava em Pelotas, e ali eu via muito ele tocar violão e animar as festas. Acho que, se não me engano, ele era o único que cantava e tocava violão, então eu ficava fascinado com aquele universo, vendo ele lá tocar e o pessoal cantar junto, exato. Então, eu ali pequeno já fui contagiado com esse espírito da música através dele.
E aí, durante ali a minha infância também, eu era fascinado em Michael Jackson. Cara, pra mim é um dos artistas mais completos que já existiu, né? cara. Surreal. Pois é, surreal. Essa é a palavra. Pra mim é um cara surreal, assim, talvez não seja desse planeta mesmo, porque tem toda uma aura mística, muito diferente. Inovadora. Um cara visionário. E ele tinha desculpa de interromper, mas ele tinha um cuidado com o trabalho dele, que se não ficasse bonitinho ali do jeito que ele queria, ele repetia, então tinha uma busca por uma qualidade muito fora do comum dos artistas, né? Ele busca mesmo uma coisa de outro patamar, buscava, né? E ele era um cara realmente muito autoexigente, que tinha tudo isso que você falou. Então, mas quando eu era criança, eu não reparava tanto essa questão dessa autoexigência e da maneira que ele fazia as coisas, com uma execução muito criteriosa. O que me fascinava era, pelo menos pra mim, né? Eu via aquela aura de mistério. Aquele cara que se olhava... o que ia acontecer, e um cara que, sei lá, não sabia se ele era sinceramente de outro planeta. Ele fazia umas coisas, parecia um mágico no palco, sabe? Eu achava aquilo tudo muito, assim, pra mim... mágica com música, né? Exato, mágica com música. E ali me fascinou muito, assim, esse universo musical. Que legal, cara. E aí, dali, eu comecei a ouvir outras coisas, né? Passei por várias referências, muito também através do meu pai, que é, pra mim, um cara que tem uma biblioteca, assim, um acervo de música muito interessante. Então, fui bebendo muito na fonte dele e depois descobrindo outras coisas por mim mesmo, por amigos. E aí, lá pela adolescência, com 14 anos, que eu comecei a tocar o primeiro instrumento, que foi contrabaixo. E depois do contrabaixo, comecei a pegar o violão. 14 anos, cara? 14 anos. Aí formei minha primeira banda de rock. Como é que chama? Era Hangover, né? Bem adolescente, que se não me engano é ressaca em Exatamente. Era uma temática grunge, assim, era bem pessoal, dark total. Bons tempos, cara. Isso. Sensacional. E aí foi, né? E aí dali foi só se desenvolvendo a escuta, o instrumento, outras coisas, e aí fui tomando cada vez mais gosto e aprendendo com o universo musical, mas sem nunca ter estudado teoria, assim, nunca me dediquei muito a isso, não. A música sempre foi muito intuitiva na minha vida e é assim até hoje. Legal. Não pretendo estudar ela muito, não. Pretende senti-la. Isso. E hoje seu instrumento preferido é o violãozinho? Hoje é o violão, toco às vezes também com outros pedais, caixa, e, enfim, mas em casa, para dar uns efeitos, mas em casa, assim, nas horas livres, na maior parte do tempo, eu tô com o meu violão acústico aqui, tocando. E você quer contar a vez que você tocou no Réveillon lá em Urubici? Você quer contar essa história? Claro, tranquilo. Tava lá em Urubici, né, então já conheci o Bruno. A gente estava trocando uma ideia, eu perguntei pra ele, e aí, Bruno, o que tem pra fazer no Réveillon? Aí eu acho que ele me deu a dica, vai ter uma... Só um parênteses, é que Urubici é uma cidade de 15 mil habitantes, tem quase nada pra fazer, uma rua de 3 km, né? Então ele me pediu uma informação que eu falei, putz, cara, acho que tem um bar e tal. Enfim, continua. Aí ele me indicou o bar e eu fui pra esse bar ali, perto da virada, ali da meia-noite. Cheguei lá e tinha um músico tocando e tal, voz e violão, uma festa acontecendo. E aí eu me lembro se o músico olhou pra mim, percebeu que era músico, ou perguntou se alguém queria dar uma palhinha ali da plateia. E eu bem metido fui lá e sim, eu peguei o violão, comecei a cantar. Aí toquei 2, 3, 4 músicas ali, falei, bom, beleza, né, vou parar de tocar pra não ser invasivo. Já tava guardando o violão do cara, ele... Não, pode continuar tocando aí. E o cara tomando cerveja lá no balcão, tipo assim, faz meu trabalho aí que agora eu quero relaxar e aproveitar o ano novo. E aí então segui tocando e toquei ali a madrugada, a virada aconteceu, passei tocando, fiz amizade com pessoas lá e aí foi muito especial, assim, foi um dia atípico. Tem uma frase que eu gostava muito de falar para uma amiga nossa, acho que o Cris até conhece ela, Vivi, que eu falo, cara, se você quer que alguma coisa aconteça,
sai de casa. Sai de Então casa. você sai pra ir no bar, no Réveillon, na hora que você está no palco tocando, músico comendo petisco, bebendo cerveja. E você coloca essa música, essa arte do violão no seu trabalho ou não? Como funciona essa parte? Sim, sim. Eu tenho um projeto que agora está parado até, confesso, mas a ideia é retomar ele assim que possível, chamado ON, Vivência Musical Sagrada através dos Sentidos. Tem Instagram, alguma coisa? Pode divulgar. Não, não tem. Tem o meu Instagram ali que eu já fiz umas publicações desse projeto, que é Cris Buiz, né? Cris com CH e Buiz, B de bola, UYS. E esse é um projeto que eu envolvo psicologia e música. Então, tem uma primeira parte que é música instrumental, tocada durante alguns minutos, quase meia hora, e as pessoas em estado de meditação escutando. E depois tem um segundo momento que as pessoas têm disponíveis materiais como argila e mandalas para elas poderem trabalhar aquilo que elas sentiram com a música através da arte-terapia. E aí tem um terceiro momento que eu, como psicólogo, lanço um olhar para cada uma daquelas obras de arte que elas construíram dentro do processo. Que bacana. Então é bem bacana, bem interessante, sim. Aí a música acaba entrando mais nesse sentido. A música, então, nesse sentido, ela tem um sentido um pouco meditativo, então? Teria sim, porque ela acaba sendo muito terapêutica, né? Ela acaba trazendo essa possibilidade de ampliar, expandir a consciência no momento em que a pessoa realmente se abre para escutar. Então, sim, ela tem esse caráter terapêutico, meditativo, e a maneira que a gente toca a música, né? Como ela é composta, toda aquela ambiência sonora, ela traz muito essa roupagem aí, que eu tava brincando também, que eu sentia lá pequeno vendo Michael Jackson, né? De alguma forma esse mistério ali, ele aparece na hora que a gente se propõe nesse evento. E são, as músicas tocadas são mantras ou variam? O que então, acontece são nesse músicas sentido? que eu criei basicamente instrumentais, não tem nem mantras, assim, não é cantado quase nada. Ela é instrumental mesmo. Já teve momentos de eu criar na hora ali com um amigo meu tocando também. Então a gente usa ali pedal de loop, que para quem não sabe que é algo que você grava e fica sendo tocado infinitamente se você não parar, né? Fica um loop mesmo. Isso por si só já traz assim um estado de meditação. Então é nesse sentido, é uma criação mais baseada em um lance puramente instrumental, na maior parte do tempo, e que se propõe mesmo a essa ampliação de consciência, sabe? Pode ser um mantra, se quiser encarar. Que eu tenho a visão do mantra como uma coisa que fica repetindo um loop, né? Não necessariamente com vocal. Com certeza. E eu já fui num ensaio aqui na casa do Cris. E esse aparelho que ele falou, você grava um pedaço e você consegue tocar com aquilo tocando no fundo, né? Isso. Então você vira a banda de um homem só. Isso, né? Exatamente. Ajuda muito. Cara, eu fiquei muito curioso em relação a essa parte da argila no final. Tipo, sim, a pessoa fica livre para criar o que ela quiser, assim. A argila ela tem uma propriedade terapêutica também, de alguma forma tocar na argila, tocar na terra, né? Te conecta também com questões do teu inconsciente. Então, é um material que por si só ele é terapêutico. Então, quando a gente terminava essa parte de meditação sonora, as pessoas ficavam livres para pegar, por exemplo, a sua argila e esculpir ali a visão que elas tiveram ao longo do processo, que tenha vindo na mente delas, a imagem, digamos assim, né? Materializar, concretizar aquelas sensações, aqueles sentimentos numa única obra, sabe? E tentar fazer isso, que é o desafio, né? O desafio Michael Jackson. Who's bad? Fantástico, cara. Então, essa pegada mesmo. Por que você acha que as pessoas procuram um psicólogo transpessoal? Muitas vezes tem pessoas que buscam um psicólogo transpessoal porque
de alguma forma se viram frustradas na expressão da sua própria espiritualidade, ou daquilo que elas consideram que é espiritual na vida delas, independente de dogma, de religião, né? O que elas consideram espiritual, né? Então, às vezes você vai num psicólogo que não tem uma abertura de escuta para isso, tem um julgamento em torno disso. Então, muitas pessoas podem buscar um psicólogo transpessoal porque se sentiram frustradas de alguma forma por não serem acolhidas na sua própria dimensão transpessoal, né? Na sua própria dimensão espiritual, dentro do que elas concebem como espiritual. Então, um psicólogo transpessoal é aquele que de alguma forma está aberto para esse lugar, para escutar isso, para compreender isso, e cada qual na sua unicidade, sabe? Compreendendo dentro do seu próprio olhar o que considera espiritual. Então, como psicólogo transpessoal, a gente acaba se abrindo por considerar essa uma dimensão importante para o autoconhecimento. Então, muita gente vem a partir de uma frustração, muitas vezes, ou com uma terapia que começou e não conseguiu achar abertura para falar sobre isso, ou porque até nunca foi num psicólogo, mas está indo justamente a primeira vez num psicólogo transpessoal porque gosta de falar sobre os assuntos do sagrado, do mistério, da espiritualidade, e aí já ouviu falar que a transpessoal abarca isso, então, opa, deixa eu ir lá conversar com alguém que parece que tem uma abertura para isso. É bom se sentir entendido, né? Então, aceito. Aceito, né? Então, quando você tem um leque maior de informações, de aceitações, fica mais interessante esse encontro, esse trabalho, né? Exato. E agora eu tenho uma dúvida de paciente. Quando eu fazia terapia, eu fazia psicanálise, que eu acho fantástico também. Eu sempre fiquei curioso, falando assim, cara, quanto que eu vou ter alta? E eu não tive alta, eu saí dela porque eu acabei mudando de cidade. Só que eu sempre tive essa dúvida. Será que um dia eu vou ter alta? Será que eu vou ficar aqui para sempre? Porque a gente sempre tem problema para sempre, né, cara? Eu acho que varia mais a importância, a ênfase que a gente dá para o problema. Porque todo mundo tem problema e todo mundo sempre vai ter problema. Então, quando se dá alta para alguém? Jung tem uma frase interessante nesse sentido, que ele fala que o objetivo do terapeuta não é transpor o paciente para um estado ilusório e infantil, podemos pensar, de achar que a vida não vai ter mais problemas, né? E sim ajudá-lo a descobrir nele ferramentas para lidar com os problemas. Então, se você está num processo terapêutico que você, ao longo de algum tempo, descobriu essas ferramentas dentro de você, você mesmo vai começar a se dar conta que, a partir de um determinado momento, você pode caminhar sozinho. E, então, geralmente o paciente ele começa a perceber já essa força dentro dele. O terapeuta também pode perceber isso. E como é que ele percebe? Não só pelo relato do paciente, mas também pelos sonhos do paciente. Aí eu acho muito interessante o trabalho com sonhos, porque os sonhos eles são proféticos de alguma forma. Então eles trazem também uma visão certeira da vida daquela pessoa. Então, muitas vezes aparecem elementos no sonho que também já estão indicando que o paciente está num momento de transformação e que a partir daquela hora, por exemplo, ele poderia seguir a sua jornada sem o auxílio de um psicoterapeuta. Então, eu gosto muito dessa visão dos sonhos dentro do processo, porque muitas vezes eles sabem muito mais do que aquilo que o próprio paciente acha que sabe de si mesmo, né? Então, se a gente vai alinhando aí alguns olhares, o sonho, a fala do paciente, observando certas coisas e chegando a algumas conclusões de que, ok, é o momento, né? Cara, adorei a resposta, mas aí eu fiquei curioso com sonhos, porque a visão que eu tenho dos sonhos, e às vezes a gente tem sonhos que, cara, não fazem sentido nenhum, racionalmente. Mas, a minha visão que eu tenho dos sonhos, eu nunca estudei nem pesquisei muito sobre isso, é que são informações que o nosso subconsciente retém, né, que estão ali dentro da gente,
e que o nosso lado lógico não tem acesso, assim, é uma informação subconsciente, né, subentendida ali. E que talvez no sonho essas informações, ora, aparece ali e tal, e isso a gente de repente fala, pô, sonhei com isso, mas por quê? Porque é uma informação que está dentro de você, mas você não sabe que está ali. Então eu queria ver sua visão assim, sobre os sonhos, se você tiver algum exemplo de algum sonho que você falou, cara, olha o sonho desse meu paciente, tal, sem citar nomes nem nada, que você achou bem curioso, assim, se quiser falar também, né? O sonho é interessante, né? Eu vou falar assim de uma maneira básica, né? Sem aprofundar muito, porque a ideia também é a gente não é fazer aqui uma aula de psicologia, vamos falar de um jeito bem didático e básico, assim, a grosso modo, né? O sonho geralmente ele tem um caráter compensatório, aquilo que a gente não vê com o nosso ego, com a nossa consciência, vai estar manifestado no inconsciente. Então esse inconsciente se manifesta quando a gente dorme através de imagens. Essas imagens estão ali, representando tudo aquilo que a gente muitas vezes recrimina, não aceita no nosso processo de desenvolvimento pessoal. E aparece através de metáforas, justamente porque, como nós temos muita resistência para observar determinados conteúdos, não quer aceitá-los, então é uma maneira, né, de alguma forma, da gente olhar para isso sem nos assustar tanto. Quase uma fábula. Exato, né? Um mito, digamos assim, uma mitologia pessoal. Né? Então, eu acho fantástico a ferramenta do sonho, porque é como você falou, né? É um produto do inconsciente ali, disponível para nos ajudar. Tem gente que acha que é bobagem, nem anota os sonhos, né? Eu costumo trabalhar assim com o paciente. Tem um caderninho dos sonhos, para você anotar os sonhos que você tem e trazer para a terapia. E assim, acordou a nota, né? Acordou a nota, ou grava o áudio, né? Se é mais fácil. Bacana. Eu tô com vontade de fazer isso, cara. Eu acordo assim, falando, nossa, que sonho bacana. Cara, 10 minutos depois, pá, já esqueceu. Cara. E vai esquecer mesmo, se você já focar em olhar rede social e fazer coisas assim muito racionais, aí você perde aquele momento que você está tendo de intimidade com o teu inconsciente. Então ali naquela hora que a coisa está fresca, tu está em outra onda, aproveita para gravar um áudio, para escrever e deixa esse conteúdo ali registrado, sabe? Se você tem uma terapia, leva para o seu terapeuta e tenta trabalhar junto com ele a interpretação desses sonhos. Então, os sonhos eles têm esse caráter compensatório, nesse sentido de que tudo aquilo que a gente não aceita, a gente leva para uma dimensão dentro da nossa psique. Né? Essa gavetinha que é a sombra. Escritório ali que exato. Arquiva na sombra. Aí o sonho vai lá e mostra. Ele de alguma forma é profético também, porque ele vai prever muitas vezes coisas do futuro, não só a nível pessoal, mas coletivo. Tem os sonhos premonitórios, eles de fato existem também. E tem vários exemplos assim de sonhos interessantes que eu já trabalhei em terapia também, e sonhos eu me autoanalisando e levando muitas vezes para minha própria terapia para poder trabalhar. O que eu posso falar assim? Deixa eu tentar pensar um que seja viável de ser dito. Tem uma pessoa que uma vez sonhou, é uma pessoa que está num processo, digamos assim, de encontrar a sua espiritualidade, tá? De encontrar essa dimensão do sagrado dentro dela, está caminhando para isso, está se conectando com esse lado. E só que tem alguns medos, né? Alguns medos. E teve um sonho em que essa pessoa entrou num elevador e subiu. E estava subindo. Só que antes dela entrar no elevador, o filho dela aparece e tenta entrar no elevador e não consegue, e parece que ele fica em cima do elevador e ela tem a sensação de que quando o elevador vai subir, esmaga ele. Então ela fica meio horrorizada no início ali do sonho, mas depois percebe que quando abre o elevador de volta, o filho estava ali vivo, não tinha acontecido nada. E dentro das conversas, né, a gente pode perceber que uma possível interpretação seria que mesmo nesse processo de abertura para algo novo, representada pela subida, né, algo realmente está subindo, está ampliando o olhar, está vendo as coisas de cima, né, a coisa de entrar no elevador e subir novos degraus da consciência,
vão existir medos, né, do ego de perder coisas que se sente como algo importante na vida mesmo, ali representado pelo filho. Só que o interessante é que esse sonho também trazia um caráter apaziguador, do tipo, relaxa, não vai morrer, tu não vai perder isso nesse momento. Não é a morte, né? Não é a morte, ele está vivo ali. Termina, mas Exato, não é a morte. Não é a morte. Tipo, um filho, tu achou que ele ia estar estraçalhado e morto, mas não tá. Então assim, tu vai conseguir fazer essa caminhada, esse processo de expansão, e aquilo que é essencial vai seguir contigo, aquilo que realmente tu tá conectada, que tu ama, vai seguir com você, não vai se perder nisso, sabe? Só vai ser diferente, né? Só vai ser diferente. Então, com tudo, né? Exato. Então, esse foi um exemplo assim que me veio, que foi recente, e foi interessante também, e tentando trazer, né, a importância do sonho, nesse caso, até como um efeito consolador no processo da pessoa. Tipo, vai dar tudo certo, sabe? E, então, assim, foi legal. E eu gosto muito de trabalhar com sonho, porque acho que a terapia fica mais profunda, sabe? E não fica uma terapia meramente adaptativa, vamos te adaptar à sociedade que é doente, sabe? E aí, se você está adaptado, isso é sinal de saúde. Não, tipo, vamos ver o que teu sonho traz, porque se o teu sonho está dizendo que tu vai ter que se ajustar criativamente dentro dessa sociedade doente para não adoecer, mesmo que tu seja mal visto, esse é um trabalho terapêutico mesmo, não é para tu se adaptar e se sentir mais um número. É realmente para tu fazer o ajuste criativo. Tô aqui, mas sem perder minha essência, sem me desconectar dela. E aí os sonhos muitas vezes trazem as possibilidades, caminhos, né? Numa linguagem metafórica, e aí a gente vai observando ao longo de muitas vezes vários sonhos, não é um único, né? Então é um quebra-cabeça que tu vai juntando pecinhas. Adoro quebra-cabeça de 5.000 peças. Né? Mas sabe o que é o mais legal disso, cara? É porque a gente é o nosso próprio cineasta, cara. É a gente que faz o filme acontecer quando a gente dorme. Exatamente, né? A gente tem um cineasta realmente muito criativo dentro de nós. Melhor que muito filme de Hollywood aí, né? Cara. A psicologia transpessoal, ela consegue ser online ou ela tem que ser presencial? Qual é o seu ponto de vista? Pode ser as duas coisas. Tanto online quanto presencial, né? Eu acho que basta ter ali um terapeuta criativo e, do outro lado, uma pessoa criativa. Essa criatividade, ela acaba sendo um combustível para desenvolver um florescimento do encontro, independente se é virtual ou presencial. Então acho que o que basta ali são duas pessoas disponíveis para o encontro. Então assim, eu não rotularia, né, que tem que ser de uma forma ou de outra. Acho que isso aí é bem aberto, né, desde que haja disponibilidade para o encontro acontecer. Como diria lá o psicólogo Roberto Crema, né, que fala que ninguém se cura sozinho, ninguém cura o outro. Nós nos curamos no encontro. Então, o encontro, para mim, ele é assim, uma palavra que dá para a gente viajar em vários lugares, em várias vertentes e em várias possibilidades, né? Então, esse encontro não pode estar restrito a uma determinada fórmula. O encontro, ele é amplo. O encontro é uma arte. O encontro é uma arte. Eu vou te fazer umas perguntinhas, então. Claro. O que seu eu de 10 anos atrás pensaria do seu eu de hoje, cara? Ou ao contrário? O que o meu eu de agora, com a minha idade, pensaria do meu eu de 10 anos atrás? Como é que você acha que seria esse encontro, essas duas personalidades? Seria uma troca legal? Seria um estranhamento? Como é que você acha? Eu acho que... Difícil essa pergunta, né? É difícil essa pergunta. Eu estou me fazendo aqui também. Acho que eu não saberia responder, cara. É difícil essa pergunta. Eu acho que haveria, sim, um certo estranhamento, porque há 10 anos atrás eu me via
muito mais sensível do que eu sou hoje, eu vou explicar melhor isso, mas numa sensibilidade assim que às vezes me prejudicava até, porque me faltava uma conexão com outras vertentes minhas, então, minha, como por exemplo uma agressividade saudável, sabe? Então acho que uma dose de agressividade é importante para você se colocar, para você dar limite, para você saber dizer não, né? Para si mesmo e para o outro. Eu acho que o meu eu de 10 anos atrás, ele tinha uma sensibilidade tão grande que absorvia muita coisa, exatamente. E aí tinha essa dificuldade de colocar certas barreiras necessárias assim para você não se machucar. Então acho que esse eu de 10 anos atrás estranharia ver algo em mim nesse sentido que foi conquistado dentro desse período assim, e embora estranhasse, também ia ficar orgulhoso, tipo, pô, que legal que você conseguiu também conquistar esse espaço dentro de você. Então, eu acho que talvez esse seria o maior estranhamento, sabe, dentro desse encontro, digamos casual, assim. Exato. Uma resposta boa, cara. Por isso que eu vou perguntar para o psicólogo. Aí, já baseado nisso, tem uma pergunta que eu adoro fazer, que me veio aqui agora, que é: a criança que você era teria orgulho do adulto que você se tornou? Ela teria sim. Volto a dizer, né? Acho que tem coisas lá atrás, se você me perguntasse a mesma pergunta 10 anos atrás, talvez eu ia te responder outra coisa, dizer que não, porque eu ia estar sentindo que alguma potência em mim precisaria estar sendo desenvolvida e nem eu saberia qual. E hoje, com a idade que eu tô e já com os projetos que eu realizei, que eu vou realizar, mas que já estão mais claros na minha mente, eu diria que sim, que a minha criança, ela ficaria orgulhosa desse adulto que não só realizou algumas coisas, mas está com outras em mente querendo realizar. Então, eu penso que isso iria ao encontro daquela criança inocente e que tinha também certos valores de vida, sabe? Bacana, cara. Se você fosse um dos 7 anões, qual você seria? A sua personalidade hoje? Posso mesclar dois? Mescla dois aí. Um dia você é um e dia você é outro. Exatamente. Tem dois aí que eu transito bem. Um é o soneca, porque realmente eu gosto de dormir. Bem gato nesse sentido, assim. Mas não chega a ser procrastinador, não. Às vezes, todo mundo é um pouquinho. Sim. Vamos jogar em sombras aqui também. Sim, sou procrastinador em várias questões e tal, e o sono me faz procrastinar ainda mais, porque eu gosto mesmo de dormir. Vou dormir tarde, mas gosto de dormir. Enfim, isso às vezes me atrapalha de fato, né? Trocar algo por um momento assim de uma soneca relaxante. E outra coisa que eu me identifico dos 7 anões é o feliz, mas aí eu vou filosofar um pouco assim. Não o feliz daquele que é alegre o tempo todo, mas a felicidade enquanto estado de espírito. Porque eu penso assim, feliz daquele que se aceita tal como ele é. Então a felicidade enquanto estado de espírito para mim é o que vale. Então, feliz daquele que naquele momento é triste. Feliz daquele que naquele momento sabe comemorar uma vitória. Feliz daquele que naquele momento sabe chorar uma derrota. Então, assim, essa felicidade enquanto estado de espírito de aceitação, eu me considero assim, na maioria das vezes eu estou buscando ser feliz nesse sentido. Se eu tiver que confessar para mim mesmo que eu fui arrogante, pode demorar um pouquinho, mas eu vou confessar. Então, assim, feliz daquele que vai acolhendo aos poucos, na medida que consegue, as suas próprias sombras, sabe? Então, eu me identifico com esse lugar do feliz, sabe? Esse cara que vai buscando aos pouquinhos acolher esses aspectos. Feliz, ele não precisa estar feliz o tempo todo. Você vai deixar vir e deixar ir também. Isso. É o círculo ali. Isso. Tem até uma música, acho que é do Vander Wildner, né, que fala: eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Então, assim, realmente, não dá. E a sociedade tem esse paradigma, né, de ser feliz enquanto sinônimo de ser alegre o tempo todo. E
isso só nos frustra e nos adoece. É uma busca que não termina e é frustrante, né? Essa busca pela felicidade o tempo todo. Exato. Às vezes, muitas vezes colocada no material, né? Você chega e fala, pô, vou comprar esse carro aqui que vai me deixar feliz. Aí você compra o carro, passa um mês, já não tem tanto aquele brilho nos olhos mais, aí você quer comprar outra coisa. E tudo bem você ficar feliz com o carro que você comprou ali na hora também, mas é entender que a felicidade não tá no carro, tá de repente na conquista, né? E, pô, conquistou uma coisa, vamos conquistar outra, né? Então, vamos sempre subir um degrauzinho aqui e outro ali. Exato. E tentando se contentar durante um tempo necessário com um degrau conquistado, né? Também apreciar, dar né? Valor a isso. Exatamente. É curtir a viagem até chegar no destino, Isso, né, cara? Exato. O Cris sabe muito bem o que é isso. Tantas e tantas cachoeiras visitadas, a gente vai aprendendo. E você continua visitando cachoeira ou tá mais tranquilo? Porque Florianópolis agora eu tô visitando mais os Sete Mares, né? A Ilha da Magia. Exato. Mas assim, de vez em quando eu vou. Tenho ido pra uma, assim, repetidamente, mas é uma cachoeira que eu gosto muito. Pra mim tem um aconchego, assim, muito bom ali, que é a Cachoeira da Ressurreição, perto ali de Santa Amaro, da Imperatriz. Uma região maravilhosa. Bem né, legal ali. Então, e é fácil o acesso da cachoeira também, então essa eu tenho ido mais até. E essa cachoeira é de graça, dentro de uma propriedade? Como funciona lá? De graça, só segurar o cipó e descendo. Parece, né, do jeito que eu falei assim, tão fácil, mas é fácil, assim, não levaria criança, nem pessoas idosas, mas... Nem caixa de isopor com cerveja, né? Exato. Mas dá pra descer o cipózinho ali, chegar no lugar, bem tranquilo. Então continua um pouco do Crichoeiro aí, Continua visitando Mamãe Oxum. Essa música tem história, assim como tantas outras, né? Uma pergunta: quando uma pessoa pode ser considerada velha o suficiente para dizer que ela morreu de velhice? Velho o suficiente para dizer que morreu de velhice. Olha, eu acho que, como diria um terapeuta que eu admiro muito, quando a gente sente que gastou a vida, sabe? Quando a gente sente que gastou a vida... Eu acho que nós dois vamos morrer jovem, então. Aí tu morreu bonito na foto, sabe assim? Porque você não se paralisou nos medos, naquilo que você quer ter controle o tempo todo, sabe? Você simplesmente se permitiu viver. Eu acho que saber gastar a vida, saber vivenciar a existência nesse sentido de intensidade, é você olhar para si mesmo e confessar, beleza, eu tô velho e agora posso morrer, sabe? Isso valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Trouxe um sentido para minha vida. Então, eu acho que é quando você se entrega mesmo, sabe? E se propõe a ir além desse excesso de controle que a gente fica, né? Com essa coisa de que, o que vai acontecer se isso, se aquilo, todos esses sis, né? Quando a gente vai derrubando isso, e claro, cada um tem um processo nesse sentido, acho que a gente, como eu brinquei aqui, morre bonito na foto. Morre gastando a vida. Eu falei que a gente ia morrer jovem porque acho que a gente nunca vai se considerar velho para morrer então, cara, porque sim. O Cris, eu acho que a gente se identifica muito, de sempre estar buscando uma coisa nova, diferente. Um estado de espírito jovem nesse sentido, curioso, né? Assim, né? A curiosidade, exato. Se você impulsiona, né? Se quiser trazer para esse lado, né, de um estado de espírito jovem, acho que mesmo cronologicamente velho, a gente morre jovem, né? Porque a gente tem uma curiosidade aguçada, né, para a vida. Como já dizia o Chaves, né? Se você é jovem ainda, amanhã vai ser lá. A menos que o coração contente, a juventude que nunca morrerá. Filosofia pura. Chaves é muito filósofo, cara. Inclusive ele queria ter sido um pastor. Exato. Boa, bem lembrado. Então vamos às dicas à deriva. O que você quer indicar aí pra galera que escutou a gente, de filme, de música, de livro? Fica à vontade aí, Cris. Tá. Pô, filme, deixa eu ver um filme que eu tenha visto aí recentemente.
tenha me chamado a atenção. Pô, tem um filme clássico da época que eu vi na faculdade que eu gostei muito. Tinha a ver com psicologia, que era Efeito Borboleta. Ô, cara, legal esse filme, né? É fantástico. Muito, Ashton muito Kutcher, bom. assim, muito... Claro, tem uma coisa ali bem fantasiosa, assim, num certo sentido, mas achei bem interessante também. E trabalha as muito. diversas realidades, assim, que se apresentavam dependendo das escolhas que você faz na tua vida. Porque aí entra muito no si, né? Se eu fizesse isso, se eu exato. fizesse aquilo, e ele tinha essa oportunidade, né? Tinha. É um filme bem interessante, assim, Nossa, muito bom. Para filosofar a respeito do peso das responsabilidades na nossa vida, assim, né? De como cada decisão pode causar determinadas interferências, não só na nossa, como na vida do outro. Então eu acho interessante tu pensar na tua autorresponsabilidade nesse sentido. Então um filme que eu indico é esse. Um filme, acho que é até fácil de achar na internet. Então vou aqui falar um nome de um livro que eu considero muito bom para quem quer adentrar nos assuntos da psicologia, que é Os Pantanais da Alma, do James Hollis. Esse é um livro que fala que esse lugar pantanoso da nossa alma não é um lugar para a gente se paralisar e se martirizar nele, e sim para usá-lo como combustível no autoconhecimento para seguir em frente. Então acho que é uma outra visão a respeito daquilo que é pantanoso na nossa alma. Não é algo congruente com a ideia de gratiluz, né, que as pessoas ficam muito hoje, de paz e amor o tempo todo para a vida. Não, vamos olhar esses pantanais, vamos muitas vezes mergulhar neles, porque eles também são material. Existe, né? Exato, ignorado, né? Material de força interior, inclusive, sabe? Então, Os Pantanais da Alma, de James Hollis, muito bom, recomendo. Eu queria falar uma frase de efeito agora, mas não veio nenhuma. Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Fernando Pessoa. Eu conhecia. Eu peguei no seu Instagram. Ah, é? Boa. Eu tava lembrando, eu nem sei porque também não gostei, é verdade. Eu dei uma pesquisada no Cris antes de conversar com ele, cara. Apesar de conhecer ele há muito tempo. Tem uma alma transpessoal, uma pessoa. Tá, e aí a música eu vou pedir pra você dar uma segurada aí. Claro. Porque eu queria indicar uma música que é Que Bonita Sua Roupa, do Chaves. De verdade, porque eu acho essa música bem interessante. Que é meio que, cara, assume o que você tem, assume o que você é e trabalha em cima disso, né? Independente do que os outros vão pensar ou não. Essa é a conclusão que eu tiro da música. E queria indicar não é um seriado que chama Midnight Gospel. Muita gente já ouviu falar. Quando me falaram, eu fiquei muito preconceituoso com esse nome. Só que ele é um desenho muito psicodélico, que é muita informação visual. Só que a informação auditiva dele, os diálogos, são sensacionais. Fala muito assim de sair dessa visão padrão, de realmente começar a enxergar as coisas de uma amplitude. E ele era um podcast que o cara entrevistava pessoas reais, às vezes um ex-presidiário ou alguém que perdeu um filho, alguma coisa assim, e transformaram em desenho. Então os diálogos são sensacionais, apesar do nome meio estranho, eu até fiquei com preconceito mesmo na época. Eu falei, pô, cara, gospel e tal, cara, não vou ver. Mas aí me falaram, eu assisti e realmente gostei. Vamos lá, eu gostei dessa dica de série aí, eu vou atrás. Muito bom. Pessoal, então a gente chegou no fim do podcast. Entrevistando aqui o Cris Pinguim. Não sei se ele gosta que eu chame ele assim, mas cara... Vai me contar essa história um dia melhor. Deixa para outro podcast. Então vocês ficam aí com a música que ele vai encerrar, que nós vamos tomar um banho de praia, né, Cris? Vamos embora agora. Então um domingão de sol aí, fantástico. Valeu, fui. Valeu. Abraço na aula. Sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio, lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu colar, colhendo
que tenha gostado do podcast. Se quiser levantar algum assunto, crítica, sugestão, fazer algum comentário, manda um e-mail para nomadeaderiva@gmail.com ou me acha lá no Instagram, @nomadeaderiva. Obrigado e até a próxima!